Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Fernanda. Nessa aula a gente vai tratar sobre o ciclo hidrológico, ou seja, o ciclo da água e as bacias hidrográficas. Bom, para a gente começar a falar de água, é bom a gente lembrar o quanto ela é importante no nosso dia a dia, o quanto que ela está presente no nosso dia a dia, né? Ou seja, a gente usa a água para lavar roupa, para cozinhar, para escovar os dentes, né? Para higiene pessoal em geral e também para desenvolver as atividades econômicas e industrial. Com isso, a gente percebe o quão é importante esse recurso nas nossas vidas, porque ela serve para a sobrevivência dos seres vivos. Pensando nisso, qual que é a quantidade de água disponível no nosso planeta? Bom, 70% do nosso planeta é coberto por água. Os outros 30% são cobertos por áreas continentais, né? Ou seja, a terra onde a gente está pisando, e por ilhas. Desses 70%, de 2,5% a 3% somente é água doce, e é a principal fonte de água para os seres vivos, porque é essa água que é própria para a gente beber, para a gente usar para fazer os nossos alimentos, para a gente produzir os nossos alimentos, né? Os outros restantes, ou seja, de 97% a 97% é água salgada, a água do mar. E de onde vem essa água? Bom, a água está presente na natureza nos estados, em vários estados físicos, né? Então, ela está presente na natureza de forma sólida, nas calotas polares, né? No gelo, nas geleiras, de forma líquida, né? Onde a gente vê nos rios, nos mares, nos lagos, nas cachoeiras, e de forma gasosa, que são as nuvens. E a interação dessa água nesses três estados físicos da matéria, a interação dela com a atmosfera, ou seja, com o calor, e também a interação dela com a gravidade do nosso planeta, desencadeia-se então o ciclo da água. Como que acontece esse ciclo da água? Primeiro, ele acontece pela evapotranspiração. O que é isso? Evapotranspiração é a evaporação e a transpiração. A evaporação da água do mar, dos rios, né, das cachoeiras, dos lagos, a evaporação dessa água por meio do calor, da temperatura, e a transpiração. Essa transpiração é o suor das plantas, né? Que as plantas liberam água para a atmosfera em forma de vapor. Depois disso, a gente tem a condensação dessa água, né? Essa água se condensa, ou seja, ela se forma em nuvem. Depois que ela se forma em nuvem, que a nuvem está muito carregada de água e não consegue segurar essa água lá em cima, ela cai. Essa caída, né? Quando essa água cai, ela solta das nuvens, nós estamos falando então da precipitação, ou seja, da chuva. E essa chuva, ela pode ser a chuva, né? Em água, como a gente conhece. Ela pode ser em neve ou granizo. Pelo amor de Deus, granizo com Z, tá? Granito é outra coisa. É granizo, não chove granito, chove granizo, ok? Beleza. Continuando, depois da precipitação, né, depois da chuva, a gente tem a infiltração dessa água, ou seja, essa água, ela desce pelo solo. Depois que ela desce pelo solo, ela escoa subsuperficialmente, ou seja, abaixo da superfície, e ela escoa também pela superfície. E aí, depois a gente tem todo o processo novamente. A evapotranspiração, a condensação, a precipitação, né, a infiltração, o escoamento, e de novo, e de novo, e de novo. Então, é por isso que se chama um ciclo, porque ele não fecha, ele está sempre sendo continuado. Mas e as águas continentais, né? As águas do continente, onde essas águas estão, né? De onde elas surgem? Elas surgem das geleiras. O que são as geleiras, né? São massas de gelo formadas pelo congelamento de água doce, né? Que estão lá nos polos. E esse congelamento se dá pelas baixas temperaturas e a baixa incidência dos raios solares. Nós temos os rios, os lagos, né? Os rios são porções de água que escoam na superfície, né? Por um caminho, né? Por um percurso que ele esculpe na paisagem. Nós temos os lagos. Esses lagos são acúmulo de água em depressões na superfície. O que são essas depressões? São, vamos dizer, umas panelas que formam no relevo, né? Fica uma área mais baixa
Nessa área mais baixa, aqui dentro, então, acumula a água das chuvas, principalmente. Aí a gente tem também as águas subterrâneas, que o próprio nome já diz. Essas águas subterrâneas são reservatórios de água no subsolo, né? Abaixo da superfície terrestre. Como eu já disse para vocês, essa água ela é muito importante para quê? Para nossa higiene pessoal, para cozinhar, para limpeza residencial, como também para produção de alimentos e para transformação da matéria-prima em produtos, ou seja, o uso industrial, tá? E quem mais consome a água? Será que é o uso domiciliar, ou seja, das residências? O maior consumo de água ele é feito pela agropecuária. A agropecuária, ela usa 69% da água disponível na superfície terrestre, enquanto a indústria usa 19% e a população, né, o uso doméstico, o nosso uso na nossa residência, corresponde a apenas 12% da água disponível. É por isso que a gente precisa ter um uso sustentável, um uso consciente dessa água, porque a gente já viu que sem água a gente não sobrevive, sem água nada cresce, sem água nada se desenvolve. Então a gente precisa ter muita consciência no uso da nossa água. Com base nisso, eu trouxe algumas curiosidades para vocês, e aí vocês pensem se essa curiosidade, o uso da água está sendo sustentável. Presta atenção. Para produzir 1 kg de papel, são utilizados 350 litros de água. 1 kg de papel, 350 litros de água. Para produzir 1 kg de aço, são utilizados 25 litros de água. E para produzir 1 kg de carne bovina, de carne de boi, né, de gado, são utilizados mais de 15 mil litros de água para 1 quilo de carne. Então, pensem vocês. Essa água está sendo usada de modo sustentável, será? Será que essa água está sendo reaproveitada de alguma forma? Pensem aí. Bom, e por quê, né? Qual que é a necessidade da gente entender o ciclo da água e o seu consumo? Porque é importante para a gente conhecer um outro conceito dessa aula, que são as bacias hidrográficas. O que são bacias hidrográficas, né? Hidrográfico já vem de hidro, água. Bacia remete a um todo, um conjunto dessa hidrografia, um conjunto dessa água, tá bom? Falando o termo mais corretamente, bacia hidrográfica é uma porção de terra drenada por um rio principal e seus afluentes, tá? E ela possui alguns elementos importantes, como, por exemplo, o divisor d'água. O divisor de água é o ponto mais alto no relevo, onde, literalmente, ele vai dividir a água da chuva entre uma bacia hidrográfica e outra bacia hidrográfica. Nós temos também o rio principal, né, que é o corpo maior hídrico. E nós temos os afluentes. O que são esses afluentes? São rios menores que desagam nesse rio principal. Então, esses rios menores, eles estão nas laterais, na margem desse rio principal, e ele deságua dentro desse rio principal. Então, isso são os afluentes. Então, os principais elementos, recapitulando, os principais elementos de uma bacia hidrográfica, nós temos o divisor de águas, o rio principal e o afluente. Essas bacias hidrográficas, elas servem também como áreas de administração, de gestão de determinada região, porque a partir delas é possível controlar a quantidade e a qualidade da água que vai ser distribuída para as pessoas, assim como que tipo de uso que vai ser feito dessas águas disponíveis daquela determinada bacia hidrográfica. O Brasil, nosso país, ele é um dos países, se não o país, com o maior número de bacias hidrográficas. Nós temos 12 bacias hidrográficas no nosso país. Vocês vão ver o mapa dessas bacias hidrográficas aqui do lado. Nós temos 12 bacias hidrográficas. Então, recapitulando, fazendo um resumão de tudo, o que a gente viu nessa aula? A gente viu a importância da água, que a gente usa para cozinhar, para beber, para higiene pessoal, para limpeza das residências, para a produção de alimentos e para a transformação de matéria-prima em produtos industrializados.
A gente viu o ciclo da água, né, que ele começa lá com a evapotranspiração, ou seja, com a evaporação da água dos mares, dos rios, dos lagos e com a transpiração das plantas. Depois da evapotranspiração, essa água se condensa, formando nuvens de chuva. Depois das nuvens de chuva, quando essas nuvens já estão carregadas, elas precipitam sobre a superfície terrestre. Depois dessa precipitação, a gente tem a infiltração dessa água no solo e o escoamento dessa água de forma ou superficial, antes da infiltração, ou subsuperficial, abaixo da superfície, depois da infiltração. Nós vimos também que essa água está presente na natureza nas formas líquida, sólida e gasosa. Nós vimos também que essa água está presente no continente, nas geleiras, nos rios, nos lagos, nas águas subterrâneas. Nós vimos o consumo dessa água e a gente viu também que a agropecuária é a atividade econômica no nosso país que mais consome água. E, por fim, a gente viu o conceito de bacia hidrográfica, que é uma porção de terra drenada por um rio principal e seus afluentes. Na bacia hidrográfica, a gente tem os 3 principais elementos que são divisor de águas, rio principal e afluentes. A gente viu também que o nosso país é um dos países que mais possuem água disponível, água em abundância. Nós possuímos 12 bacias hidrográficas, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês, pela participação. Eu aguardo vocês na próxima aula. Bye, bye!